Setembro é o mês escolhido para a conscientização dos cânceres ginecológicos. O objetivo é alertar a população feminina para a importância do diagnóstico precoce, informar quais são os fatores de risco e sintomas, além de incentivar, claro, os cuidados constantes com a saúde. Entre os tumores que afetam o sistema genital feminino, os do colo do útero, do endométrio e o de ovário são os mais prevalentes, mas os tumores ginecológicos compreendem ainda o câncer de vagina e também de vulva. A cada ano, mais de 30 mil brasileiras recebem o diagnóstico dessas doenças e, por isso, é muito importante falar sobre elas. Para essa conversa, nós recebemos o Dr. Henrique Elber, oncologista clínico no Hospital Israelita Albert Einstein, no HCOR, e no Hospital Municipal Vila Santa Catarina, em São Paulo, e a Anne Carrari, que é paciente de câncer de ovário. Doutor Henrique, eu gostaria de começar falando com você exatamente sobre esses tumores ginecológicos, aqui falando no plural, porque são doenças que apresentam algumas diferenças significativas. Então, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse, afinal, quais são essas diferenças ou as principais características desses tumores, pensando especialmente nos fatores de risco e também na prevenção. Perfeito. Bom, olá a todos. Inicialmente, agradecer a Fernanda, ao Vencer o Câncer, pelo convite para a gente poder conversar sobre esse tema tão relevante, que são os tumores ginecológicos, e aproveitando esse momento, né, do mês de setembro, que é o momento que a gente traz mais sobre esse assunto, para a gente poder propagar informações relevantes e que possam esclarecer as dúvidas de muitas pessoas a respeito da prevenção e do tratamento dos tumores ginecológicos. Falar que é um prazer dividir a entrevista também com a Anne, que sem sombra de dúvidas ela faz um trabalho excelente, e não só em setembro, né, Anne? Em termos de propagação da informação, de qualidade de informação, e com certeza ela ajuda muita gente nesse caminho. Bom, respondendo a sua pergunta, então, o câncer ginecológico, Fernanda, ele não é só uma coisa, né? Qualquer órgão do chamado aparelho reprodutor feminino pode formar um câncer. São eles o ovário, o endométrio, que é a camada interna do útero, o colo de útero, que é aquela parte mais inferior do útero, que liga esse útero à vagina, e esses são os 3 principais tipos de câncer ginecológico. Mais raramente ocorrem os cânceres de vagina e de vulva, né? E cada um deles tem fatores de risco, possibilidade de prevenção e tratamento completamente diferentes. Então, falando aí dos 3 principais, o câncer de ovário, ele infelizmente é o mais difícil de ser prevenido. Vários estudos já foram feitos com essa tentativa, porém não houve nenhum método que comprovou-se realmente efetivo nessa missão. É muito comum que as mulheres sejam diagnosticadas já quando elas têm uma dor ou um aumento no volume da barriga, e nesse momento, geralmente, a doença ela já está um pouquinho mais avançada do que a gente desejaria. De qualquer forma, os tratamentos evoluíram muito para esse tipo de tumor, e felizmente as mulheres têm tido uma ótima qualidade de vida e têm tido aumentos importantes nas chances de cura com o tratamento, e obviamente a gente vai continuar procurando, a ciência vai continuar procurando formas de rastrear esse tumor. Quanto aos fatores de risco para câncer de ovário, uma questão bastante importante, que a gente tem um pouco menos em outros tumores ginecológicos, é a chance de haver uma alteração genética responsável pela formação desse tumor, né? Então, isso não é o mais comum dentre todos os tumores de ovário, mas uma boa porcentagem das pacientes podem ter essa alteração genética. Falando de câncer de útero ou endométrio, o principal fator de risco, sem dúvida, é o estilo de vida da sociedade atualmente, né? Então, a gente sabe que a alimentação não saudável, não adequada, o sedentarismo, a obesidade, tudo isso causa um aumento na circulação de hormônio no corpo das mulheres, e isso aumenta o risco do câncer de endométrio. Então, a gente acredita que cerca de 60% a 70% dos tumores de endométrio estejam relacionados a esse tipo de comportamento. Felizmente, as mulheres com esse tipo de tumor, elas têm sintomas quando a doença está em fase inicial. Geralmente, elas têm algum tipo de sangramento que não deveria acontecer, vão investigar e, consequentemente, a doença é diagnosticada numa fase mais precoce. E aí o tratamento acaba sendo bastante efetivo para tumor de endométrio.
Agora, falando em câncer de colo de útero, a gente muda um pouquinho a perspectiva, porque o câncer de colo de útero, em mais de 90% das vezes, ele ocorre por uma ação de um vírus chamado vírus do HPV. Esse vírus, ele infecta homens e mulheres durante o ato sexual. E aí ele pode se instalar lá no colo do útero, ele vai causando uma inflamação crônica na região e, em algumas oportunidades, na menor parte das vezes, felizmente, ele vai inflamando e vira um câncer. A ótima notícia para esse tipo de câncer é que ele é totalmente prevenível. Primeiro, através da vacinação, que já está disponível no sistema público de saúde, e o intuito da vacinação é evitar a infecção pelo HPV. Então, você evita que o fator desencadeante, o principal fator de risco, se instale no colo de útero da mulher. E depois que esse vírus, que o HPV, porventura, já está instalado, a gente ainda tem a técnica do Papa Nicolau. O Papa Nicolau, ele consegue detectar a inflamação no colo do útero causado pelo vírus antes mesmo dela virar um câncer propriamente dita, e aí as condutas são feitas para esse câncer não aparecer. Então, prevenção muito importante para tumor de colo de útero, e isso seria capaz de reduzir numa proporção muito grande o diagnóstico desse tumor. Ovário, infelizmente, pouca prevenção, mas muito tratamento em evolução. E endométrio, a gente tem a felicidade de ter a maior parte dos casos diagnosticada no estágio inicial, quando o tratamento é mais efetivo. Então, acho que essas eram as principais mensagens sobre os 3 principais tumores em termos de fatores de risco e prevenção. Com certeza, a informação é uma ajuda muito grande, principalmente para paciente que recebe o diagnóstico. Agora, Ana, eu gostaria que você contasse um pouquinho, então, da sua jornada de paciente. Como é que foi seu diagnóstico? Com quantos anos você descobriu a doença? Como foi essa trajetória? Bom, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui no Vencer o Câncer. Eu fui diagnosticada aos 40 anos. Eu sempre me achei muito esclarecida em relação à minha saúde, sempre tive meu ginecologista da vida, fazia meus exames regularmente, e eu comecei a sentir um inchaço abdominal persistente, e eu comecei a perceber que não estava legal. Foi no meu gineco, ele falou, não, são gases, você está com seus exames em dia, você deve ter engordado um pouco, ou são gases. Isso era final de ano. Eu falei, bom, tirei férias, não engordei, enfim. E o que me incomodava é que a cada dia aquele inchaço aumentava. E era uma coisa diferente de inchaços normais que a gente tem entre os ciclos menstruais, era um inchaço diferente. E fui num outro médico, e o outro médico falou a mesma coisa para mim. Não, Anny, você tá bem, você tá ótima, você é super saudável, são gases, vai passar, intensifica a atividade física que vai passar. E eu só sei que eu passei por 3 médicos e todos eles me diziam que aquele inchaço abdominal persistente que vinha acontecendo há quase 1 mês e pouquinho eram gases. E eu já tinha certeza que não eram gases, porque as minhas calças não fechavam mais, eu já sentia peso no baixo ventre, eu já estava com uma barriga como se eu estivesse grávida. E eu sei o que é estar grávida. Eu tenho 3 filhos, né? Tive 3 partos normais. E eu me lembro que no final de semana eu estava passando muito mal, já não conseguia ficar deitada, eu tinha falta de ar, não achava posição. E eu fui até um pronto atendimento, e no pronto atendimento eu fui atendida por uma médica, uma mulher, e eu falei, doutora, pelo amor de Deus, pede algum exame de imagem, que eu tenho certeza que não são gases, esse inchaço na minha barriga. E ela ficou brava comigo, ela falou que a conduta médica competia apenas ao médico e não ao paciente. Mas eu acho que, de alguma maneira, aquele meu desespero de relatar toda essa minha caminhada, né, e sem um diagnóstico e com aquele incômodo, aquela barriga gigante, ela pediu um ultrassom. No ultrassom, eu já estava com uma ascite volumosa, que é líquido na cavidade abdominal, e para investigar o porquê dessa ascite, ela me pediu uma tomografia e os marcadores tumorais. E só na tomografia já localizaram múltiplos tumores por todo o meu abdômen, peritônio, fígado.
E eu só sei que eu já fiquei internada ali naquele mesmo momento para fazer a minha primeira cirurgia redutora, numa situação extremamente desagradável, porque em nenhum momento nenhum médico veio conversar comigo. Chamaram meu marido, falaram para ele e disseram que o prognóstico não era bom. E ele que veio me contar. Então, a coisa já começou bem desconfortável para mim e eu me sentia muito culpada, porque eu falei, meu Deus, como é que eu posso ter sido diagnosticada com um câncer avançado dessa maneira e de um dia para o outro eu estou na minha casa, eu vou para um pronto atendimento e já fico internada. E foi o que aconteceu, né? Fiz a panesterectomia, a forectomia, aquele corte de cima embaixo, recuperação difícil, já fiz a minha primeira quimioterapia ainda internada, e realmente os médicos não olhavam nos meus olhos, e aquilo me incomodava profundamente. Quando saiu o meu anátomo patológico, eu entendi o porquê. Digitei, fui para o Google, né? Digitei lá na internet, nome e sobrenome, carcinoma papilífero seroso de alto grau, estágio 4. Pá! A chance de eu estar viva em 5 anos era menos de 20%. Eu falei, não é possível, não é possível. Eu fiquei muito indignada, eu fiquei brava realmente. E eu falei, eu preciso achar uma mulher que tenha passado por isso para ela me contar o que vai acontecer, não é possível, né? E aí, desesperadamente, eu digitei lá, sobrevivi ao câncer de ovário. E eu não achei ninguém. E aí, naquele momento, eu me senti realmente sozinha, num quarto escuro, como se aquilo estivesse acontecendo só comigo e que não tinha saída, né? E naquele exato momento, eu entendi, eu tenho uma filha e 2 filhos, eu entendi que eu tinha que falar sobre aquilo. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que não se fala sobre câncer de ovário? Como é que eu posso ter sido diagnosticada por um câncer que não tem campanha de conscientização, que não tem um rastreamento eficaz, que os médicos ignoraram aquele meu sintoma, que eu pedia socorro e ninguém se preocupou em investigar, né? Eu tive a minha fala negligenciada. Então, eu falei, eu preciso falar para as mulheres que isso existe. Eu não quero que isso não aconteça, eu não quero que isso aconteça com a minha filha e também não quero que isso aconteça com outras mulheres. E aí eu fiz o meu Instagram exatamente com esse nome, porque eu entendi que a partir dali eu iria falar sobre isso e iria fazer com que todas as mulheres que eu pudesse alcançar se empoderassem dessa informação. Né? Como o doutor bem disse, o câncer de ovário não é passível de rastreamento, e a informação é uma ferramenta muito poderosa para a mulher, né? Ela conhecer os sinais e sintomas do próprio corpo, aí mesmo que inespecíficos, né? E ter um médico que realmente te escute, né? E que acolha as suas queixas e fale, olha, realmente, não parece nada, mas você está tão encucada, vamos pedir um ultrassom, vamos, né? Deixa eu te examinar. Eu passei por médicos que sequer me tocaram para examinar minha barriga. Então, assim, depois disso, já passei por outras cirurgias, várias recidivas, tirei outros órgãos, tirei baço, tirei vesícula, partes de bexiga, fiquei com urostomia tempos, aí depois tirei de novo. Só fui descobrir que eu era BRCA1 mutada em 2018, 3 anos depois do meu primeiro diagnóstico. E aí que a gente foi entender a agressividade desse tumor. E, ao mesmo tempo, os médicos não entendiam também por que eu conseguia me recuperar. Eles falavam que eu tinha uma boa performance pós-cirúrgica, apesar de ter muita toxicidade de quimioterapia. Fiz todos os protocolos de quimioterapia possíveis para câncer de ovário e fui tendo muita toxicidade de ser repetidamente exposta, né, a algumas quimioterapias citotóxicas. E hoje tenho qualidade de vida graças ao inibidor de PARP, que eu já uso há mais de 2 anos e meio, e que me deu essa possibilidade de viver com qualidade de vida. E hoje eu sou muito engajada na causa, então eu sou voluntária em diversos institutos, ONGs e movimentos. Sou graduanda em saúde pública pela USP,
tudo que você pensar de saúde da mulher, eu estou inserida. Eu acho que a gente vive um novo momento na oncologia, a gente está tratando o câncer como uma doença crônica, mas a gente vive num cenário de muitas desigualdades, né? E eu sempre gosto de dizer que se isso tudo aconteceu na minha vida, eu quero muito que aconteça na vida das mulheres que estão me escutando. Que um dia eu fui uma mulher que achou que eu nunca conseguiria tomar um inibidor de PARP. Eu me trato num hospital que eles sequer falaram para mim que existia uma droga que poderia corrigir essa mutação, né? Corrigir essa deficiência no meu DNA. E a minha sede por informação, a minha teimosia de ir atrás é que me colocou num lugar, né, de ser protagonista do meu tratamento, de ir atrás dos meus direitos e de conseguir acesso a essa medicação. Então, eu acho que a informação de qualidade realmente coloca a gente à frente, né? E hoje eu sei da importância de tudo isso, né? Se eu soubesse tudo isso há 9 anos atrás, mas mesmo assim os médicos brincam comigo que eu sou o outlier, né? Sou o pontinho fora da curva, uma paciente de câncer de ovário metastático que está há 9 anos com qualidade de vida. Lógico que sem vários órgãos, né? Sem memória, porque queimou brain a gente tem um monte, né? Efeitos de uma menopausa que há quase 10 anos menopausada, então faço vários outros acompanhamentos para manter minha qualidade de vida, minha vida sexual, e prezo muito por isso, sabe? Por mais que eu faça uma quimioterapia paliativa, tudo que tiver ao meu alcance para que eu tenha qualidade de vida, eu vou fazer, e é possível fazer, né? Então, no meu Instagram e em todos os trabalhos que eu faço como voluntária, eu encorajo muito as mulheres para que elas nunca desistam, né, de ir atrás dos direitos dela, né, e que ela conheça, pergunte, insista e não tenha vergonha, né, leve anotadinho. Aí quando o médico está levantando, então tchau, não, peraí, doutor, estou com essa dúvida. Então eu acho que a gente tem essa relação, e hoje, graças a Deus, os médicos estão entendendo que essa parceria médico-paciente é uma parceria de sucesso, né? Eu acho que a gente trabalhando juntos e remando para o mesmo lado, a gente facilita para os dois lados, né? Eu acho que essa é a ideia, né? O médico precisa de uma paciente que relate o que está acontecendo com clareza, né? E a paciente precisa de um médico que escute e que seja ativo para ter resolutividade e amparar com empatia, com acolhimento. E eu fico muito feliz de saber que hoje a gente tem essa possibilidade de diálogo, né, entre médico-paciente e instituições que dão apoio ao paciente. E só assim a gente vai fazer com que outros pacientes se encorajem e tenham desfechos melhores. Com certeza. Aliás, gostaria de perguntar exatamente isso para o doutor Henrique, que você falou de tantos avanços na oncologia, a gente vai falar sobre tratamentos, mas acho que um deles é esse, né, doutor Henrique, de exatamente buscar uma medicina mais humanizada, ter esse olhar para o paciente também, e isso faz muita diferença no prognóstico. Com certeza. Bom, a Anne contou uma super história aí de superação, né, e uma história de bastante sucesso, mas chama atenção, né, que ela conta a dificuldade que ela teve para obter o diagnóstico dela, né. Então, o câncer de ovário, ele tem um pouco essa característica de um diagnóstico mais difícil, né, porque começa com sintomas frustros, né, uma dorzinha abdominal, barriga um pouquinho mais inchada, e é importante que a paciente, que a mulher, ela esteja realmente empoderada de informação para ela lutar contra essa dificuldade no diagnóstico, né? Então, essa demora no diagnóstico. Então, não é incomum a gente receber pacientes que estão há 6 meses, 1 ano, para entender exatamente que ela tem um tumor no ovário, e aí só que ela consegue chegar no oncologista. E a ferramenta que a gente tem é só propagar a informação. Então, é conhecimento, as pessoas entenderem um pouco das doenças, e acho que é justamente essa que é a nossa principal função. E assim a gente vai melhorando os resultados.
Então, com certeza, concordo com tudo que foi dito. E esse cuidado da saúde da mulher, ele precisa começar desde cedo. E, doutor Henrique, uma das formas mais importantes de prevenção, como a gente já destacou aqui, de alguns tipos de tumores ginecológicos, é exatamente a vacinação contra o HPV. Mas, infelizmente, ainda há diversos tabus e desinformação sobre esta vacina. Então, gostaria de tirar algumas dúvidas, doutor. Quando essa vacina deve ser aplicada prioritariamente? Bom, então a vacina de HPV ela é importante para alguns tumores ginecológicos, né? Então, o tumor de colo de útero, o tumor de vagina, o tumor de vulva, são 3 tumores que têm como mecanismo aí de formação a infecção pelo vírus do HPV. Tem alguns outros tumores que não ginecológicos, então tumor de orofaringe, né, na região do pescoço, e tumor de canal anal, tumor de pênis para homem. Então, tem uma série de tumores que têm o HPV relacionado à sua formação. E hoje, já pelo Ministério de Saúde, a gente sabe que homens e mulheres, meninos e meninas, já podem ser vacinados entre os 9 e 14 anos, né? Então, as idades de vacinação eram um pouquinho diferentes no passado, hoje em dia isso se uniformizou. Meninos e meninas entre 9 e 14 anos têm direito a fazer a vacinação sem custos, né, pelo Ministério da Saúde, e isso é importante porque isso acontece antes da iniciação da vida sexual, quando essas pessoas, quando essas crianças ainda não foram expostos ao vírus do HPV, e esse é o melhor momento realmente de serem vacinadas e evitar que haja a contaminação pelo HPV. Então, 9 a 14 anos pelo Ministério da Saúde para meninos e meninas. Agora, a vacina, afinal, ela é segura, doutor? Não, sem dúvida. A vacina, ela é segura, então, ultimamente, muito tem se questionado essas questões, né, de segurança de vacina, principalmente com a pandemia do Covid, esse assunto veio à tona. E o que dá para falar é que as vacinas, elas são super seguras. É importante a gente lembrar que vários estudos são feitos durante e após a produção das vacinas. Eles seguem regras muito bem estabelecidas. Esses estudos devem obedecer essas regras, e a vacina ela só é lançada no mercado quando a gente tem uma segurança de que ela é uma medicação eficaz e que é muito segura, né, com pouquíssimos efeitos colaterais. Então, dá para a gente ficar super tranquilo que a vacina é segura e que ela deve sim ser feita. O risco-benefício dela sempre vale muito a pena. A gente vai salvar muito mais vidas vacinando as pessoas do que vai ter qualquer tipo de problema de efeito colateral. E mesmo depois de adulta, a mulher pode ou deve tomar a vacina? Sim, com certeza. Quanto mais cedo a mulher receber a vacina, maior é a chance dela ainda não ter sido exposta a algum subtipo do vírus do HPV. Então, obviamente, que se ela receber entre os 9 e os 14 anos, é o momento que a vacina vai ser mais efetiva, porque muito provavelmente ela ainda não vai ter iniciado a vida sexual, ela não vai ter sido exposta a nenhum desses subtipos de vírus de HPV. Porém, após essa fase, ainda assim, vale a pena receber a vacina, uma vez que essa mulher ela pode ainda não estar contaminada por HPV, ou se ela estiver contaminada pelo vírus HPV, talvez vai ser para um ou outro subtipo. Então, a vacina ela vai ser capaz de proteger, pelo menos, para os subtipos que essa mulher não vai ter acometimento. Então, sem dúvida, mesmo para aquelas mulheres que passaram dessa faixa etária, vale a pena receberem a vacina sim. Anne, você é uma mulher jovem, como você contou para a gente, você é mãe, tem 3 filhos, adotou de coração aberto essa causa, como você falou para a gente também, de apoio aos pacientes, de informação sobre câncer. Falou para a gente também sobre a descoberta de uma mutação genética. Como é que você discute prevenção do câncer na sua família? Eu gosto muito de pensar que a gente tem que trocar o medo por atitude, né? E eu acho que eu sempre fico me perguntando, meu Deus, né? Se eu tivesse tido acesso a essa informação
lá em 2015, né, finalzinho de 2014, como essa informação teria mudado a história da minha vida, né? A minha filha já fez o teste genético, ela não é BRCA mutada, graças a Deus. Meus filhos ainda têm uma certa resistência. É muito interessante que ainda existe muito medo em relação a essa questão de fazer ou não os testes genéticos, né? E as mulheres sempre me perguntam, e eu digo sempre a mesma coisa, que eu acho que é o que eu aplico na minha vida, né? E falo com a minha família, né? Eu falo que o fato de você ter ou não a mutação não vai fazer, não vai mudar, né? Se você tiver a mutação, ela está ali. Se você fizer o teste e der positivo, isso te abre uma janela de possibilidade de cuidado, né? E de rastreamento mais de pertinho, né? E até de procedimentos mesmo preventivos. A gente tem a grande Angelina Jolie, que foi a precursora, né, de toda essa temática de mutação genética para a gente. E eu acho que a gente tem que olhar para a informação, né? A gente tem que jogar luz nisso, porque isso faz com que a gente não precise ter o câncer. E não necessariamente, se um dos meus filhos, por exemplo, que ainda não testaram, se eles forem portadores da mutação, eles vão estar à frente do câncer, né? Eles vão se cuidar com mais cuidado, eles vão se olhar com mais atenção e não necessariamente vão desenvolver o câncer, até porque a gente vem evoluindo muito nessa questão e a gente não pode fechar os olhos para a informação, né? Então, é muito complicado. Eu me lembro que o primeiro geneticista que eu fui, eu perguntei para ele isso, eu falei, eu tenho muitas primas, né, a gente é de origem alemã, meu avô veio fugido da guerra, né, uma origem judaica, e aí ele falou assim para mim, olha, que desagradável, né, já pensou você falar isso no grupo da família, né, você pode causar um mal-estar, você pode até se indispor com seus familiares, né, e num primeiro momento, você se sente assim, né? Você fala, como que eu vou falar que que eu perdi tias que morreram com essa mutação, que essa mutação vem ceifando vidas na minha família há gerações, mas eu sou a última geração da minha família que vai ter o câncer e vai descobrir mutação depois, sabe? Eu determinei isso. Parou aqui nessa geração. Minha filha já tem essa consciência, os meus netos não vão ter esse problema, eles vão estar à frente da informação. Hoje a gente já tem até a questão de seleção de embriões, gente, sabe? Então a gente precisa olhar para a ciência, olhar para os médicos, olhar para todo esse conhecimento e trazer, aplicar para a nossa vida, né? Porque a gente não pode mais fechar os olhos para isso, né? E deixar que o medo paralise, né? Eu acho que a gente tem sim que trocar o medo por atitude, e eu graças a Deus, não segui o conselho daquele geneticista que falou para eu ficar quietinha. Eu não consigo ficar quietinha. Eu falo para 30 mil mulheres, como é que eu não vou falar para minha família, para as minhas primas, não é verdade? Então, para os meus primos, para todos, né? Porque os homens também podem ser mutados e ter risco maior, né, de outros tipos de câncer. Então, eu acho que informação é poder, né? Informação é poder. E a gente só vai realmente melhorar o cenário oncológico mudando a nossa atitude frente a esse estigma que o câncer ainda carrega. Né? Eu gosto muito quando eu vou dar as minhas palestras, que eu chego lá com os meus cabelos tudo encolado, né? Chego lá, toda bonitona, tal. Quando eu começo a falar, todo mundo, como assim você é metastática? Não sei. Eu já cheguei a ter que, uma vez um residente me atendeu no hospital, ele nunca tinha me visto. E ele estava com um prontuário lá no computador, eu entrei no consultório, e ele olhou o prontuário, eu falei, senhora, eu estou aguardando a senhora Anne. Eu falei, sou eu. Aí ele falou assim, não é possível, senhora. Eu falei, sou eu, meu bem, sou eu. Aí ele falou, posso ver suas cicatrizes?
Aí eu levantei a minha blusa, ele viu a minha barriga. Mas assim, eu não me sinto mal por isso, sabe? Eu acho que o paciente com câncer hoje, ele não precisa mais ter cara de câncer. O câncer não tem cara, gente. O câncer não tem cara. Então, a gente precisa entender que o câncer está cada vez mais perto da gente, na nossa família, na nossa sociedade, e a gente precisa olhar para isso e falar sobre isso. Perguntar sobre histórico familiar, conversa com a sua família, sabe? Eu acho que a informação mais poderosa, né, e a maior herança que a gente pode deixar para nossa família, talvez seja sobre a nossa questão de hereditariedade, da nossa ancestralidade, que eu não tenho dúvida que as próximas gerações não vão passar por isso, né, e vão estar mais bem informadas sobre essas questões, e todos esses tabus e estigmas vão estar de lado. E eu acredito muito nisso, é por isso que eu trabalho todos os dias, e que nem o doutor falou, eu não falo só nos meses de conscientização, eu falo todo dia. Eu sou a chata do câncer de ovário, gente. O povo não aguenta. Eu sou a Anne do câncer de ovário, eu falo para todo mundo mesmo, e boto nos grupos de clube, de tudo, de condomínio. Não tem uma mulher nesses condomínios que eu moro aqui que não sabe de câncer de ovário. Então, eu acho que é isso. Eu acho que se cada mulher fizer o seu trabalho de formiguinha dentro da sua comunidade, do seu condomínio, do seu trabalho, da sua família, gente, a gente vai salvar muitas vidas, né? Eu acho que essa é a ideia. Com certeza. E, doutor Henrique, por falar em salvar vidas, a gente sabe que os tratamentos tiveram inúmeros avanços nesses últimos anos, a gente tem destacado bastante isso aqui, inclusive, nas nossas conversas com médicos e pacientes. Agora, falando especificamente sobre esses tumores femininos, os quais nós estamos destacando hoje, quais são as novidades mais promissoras? Bom, acho que a gente vem tendo inúmeros avanços em termos de tratamento, isso na oncologia como um todo. Dentre os tumores femininos, eu destaco o surgimento dos inibidores da PARP, que tem trazido aí tanto benefício para muitas pacientes, por exemplo, para a própria Anne, né? Então, os inibidores da PARP, eles funcionam para câncer de ovário, eles agem especificamente no DNA do tumor, e eles são capazes de matar de forma mais efetiva as células tumorais, e funcionam principalmente nas pacientes que têm esses fatores genéticos responsáveis pela formação do tumor, como a mutação de BRCA. Então, uma medicação que mudou o paradigma das mulheres com câncer de ovário, uma medicação muito útil. Para câncer de endométrio e câncer de colo do útero, tem sido cada vez mais utilizadas as imunoterapias. As imunoterapias são medicações muito efetivas, elas ensinam o nosso sistema imunológico a combater melhor o tumor. Isso é como se o tumor ele pudesse usar uma capa que esconde esse tumor do nosso sistema imunológico. E a imunoterapia ela é capaz de fazer com que esse tumor perca essa capa, e aí ele vai ser facilmente reconhecido pelo nosso sistema imunológico e, consequentemente, combatido. Então, isso está cada vez mais comum em tumor de colo de útero e em tumor de endométrio. E, por fim, um outro grande avanço que deve chegar ao Brasil em breve, né, são os anticorpos conjugados à quimioterapia. Esses anticorpos, eles são capazes de levar a quimioterapia até o interior da célula. Então, não é que a quimioterapia vai direto no sangue para chegar na célula, entrar na célula e até lá ele causa os efeitos colaterais que lhes são comuns. Esse anticorpo conjugado à droga, ele já vai direto na célula, joga a quimioterapia lá dentro, e essa quimioterapia acaba tendo uma ação mais efetiva e com menos efeitos colaterais, principalmente em relação à quimioterapia. Essas medicações ainda estão chegando no Brasil, para alguns tipos de tumor, como mama já é uma realidade, mas para ovário, endométrio e colo de útero, isso deve chegar aí nos próximos meses, aos próximos anos. Agora, imagino, doutor, também para você, por exemplo, tem uma frente de atuação na saúde particular, no atendimento público, existe um desafio de lidar com as diferenças de acesso. Como é que é possível dar o melhor tratamento possível para cada paciente? Bom, sem dúvida, esse é um desafio enorme, acho que dos maiores que a gente enfrenta, né? Eu tenho o privilégio de atuar nessas duas frentes, então eu convivo aí com cada situação.
E a gente sabe que o tratamento oncológico ele tem apresentado progressos notáveis nos últimos anos, né? Então, as pacientes têm tido mais chances de cura, têm sido oferecido uma maior qualidade de vida, uma maior autonomia às pacientes. Porém, por conta do modelo de assistência oncológica atual no SUS e principalmente do crescente custo dessas terapias antineoplásicas, o acesso a elas acaba sendo muito mais lento no sistema público de saúde do que em relação à saúde complementar. Nós, médicos, a gente tem que atender o paciente e fazer o melhor possível sempre por ele. O que a gente vai fazer é utilizar as ferramentas que nos dão acesso. Talvez num sistema particular eu vou ter algumas ferramentas a mais, mas no sistema público eu tenho boas ferramentas que eu tenho que usar da melhor forma possível. A nossa missão como sociedade é sempre buscar melhorar o acesso aos tratamentos, isso de forma universal. Então, esse é um desafio, é um problema que a gente lida no nosso dia a dia. Obviamente, nós médicos não gostamos de não poder oferecer o que a gente sabe que vai ser melhor para o paciente, mas eu acho que a luta tem que ser para equiparar isso daí, né? Então, até lá, a gente tenta fazer o melhor tratamento com as ferramentas que nos são oferecidas. Bom, só dando um spoiler para quem está nos assistindo, o novo livro do Instituto Vencer o Câncer fala exatamente sobre os tumores ginecológicos. E eu gostaria, então, doutor, que você trouxesse um pouco do conteúdo dessa publicação que aborda todas as faces desses tumores, inclusive destacando a importância da qualidade de vida, dos hábitos saudáveis, do bem-estar das pacientes. Bom, o Vencer o Câncer de Tumores Ginecológicos, ele é um mais novo livro, né, dessa coletânea que já existe. Então, a gente já tem alguns livros do Vencer o Câncer, como mama, próstata, intestino e pulmão. E agora, doutores Fernando Maluf, Graziela Dalmolin e eu estamos muito felizes em poder lançar especificamente de tumores ginecológicos. A gente preparou essa obra com muito carinho para as pacientes com tumores ginecológicos, não só para as pacientes, para os seus familiares, qualquer pessoa também que queira aprender mais sobre o assunto, e nele a gente utiliza uma linguagem clara, uma linguagem leve, para trazer informações com qualidade e levar essas informações a respeito de prevenção, fatores de risco, tratamento e principalmente dicas valiosas de promoção de saúde. Então, falar bastante de nutrição, falar de atividade física e de tudo que possa ser feito em termos de promoção de saúde. Então, acho que em breve todos vão poder fazer o download gratuito do livro no site Vencer o Câncer, e a gente, sinceramente, espera que todos aproveitem e que todos aprendam bastante com esse nosso livro. Com certeza. E, Ana, então, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse, então, a sua mensagem também para as pacientes que acompanham o Instituto Vencer o Câncer e acompanham também a sua jornada. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje, plantando mais sementinhas aí de informação, e parabenizar pelo lançamento do livro, estarei lá, e muito, assim, louvável, né, a atitude do Vencer o Câncer de promover informação sobre saúde para todo mundo gratuitamente. Isso é muito importante, né, isso muda a nossa sociedade. Acho que por acreditar nisso, que a gente está aqui hoje, né, e acreditar que a gente tem um cenário melhor aí para deixar para as próximas gerações, que a gente trabalha todos os dias, e contem sempre comigo, e vamos juntos. Obrigada. Bom, e antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar o convite para quem está nos acompanhando visitar o portal vencerocâncer.org.br. O livro de tumores ginecológicos estará disponível para download, como estão os outros volumes desta coleção do Instituto Vencer o Câncer, e também visitar as nossas redes sociais para saber mais sobre prevenção, diagnóstico e tratamentos para o câncer e bem-estar do paciente. E se ficou alguma dúvida depois dessa conversa, você pode entrar em contato pelo nosso canal de comunicação com os pacientes, que é o faleconosco@vencerocâncer.org.br. Anne, muito obrigada pela atenção com a gente, sucesso com o seu trabalho, até uma próxima. Até, muito obrigada, tchau, tchau. Doutor Henrique, também agradeço muito a sua atenção. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, e vamos em frente.
E eu agradeço você pela companhia. Até a próxima!